Boa noite, caros ouvintes. Feliz Natal. Estamos começando nesta quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 996. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, grande Michel. É isso aí. Estamos começando no dia de Natal, né? Dia 25 de dezembro, esse dia tão maravilhoso, esse dia tão lindo, esse dia tão importante. De alguma forma, nós estamos juntos, né? Desde ontem, quer dizer, desde esses tempos todos, esse mês que nós nos preparamos para este dia, para a noite de ontem e este dia, o dia de Natal. Além do resumo que nós estamos fazendo sobre o Catecismo da Igreja Católica, que por providência de Deus, nesse resumo, nós pudemos estudar muitas coisas que nos ajudaram a nos preparar para a chegada do Natal também, né? Também. Então, eu fico muito feliz, muito grato de poder passar com você o dia de Natal. Já é 9h30 da noite, quer dizer, 8 horas da noite. Vamos até às 9h30. E acredito que você já almoçou com a sua família, que você já reencontrou um monte de gente, que fizemos festa, que fomos à missa, a missa do Natal, a missa do Galo e a missa do dia 25. É um momento de irmos às missas, é importante que a gente vá à missa, que a gente participe o Natal como deve ser participado, que a gente viva o Natal como deve ser vivido, porque um menino nos foi dado. Então é importante demais que a gente tenha essa consciência comunitária do Natal, não só pessoal, não só familiar, comunitária e religiosa. E eucarística. Eucarística. Veja, Natal, Deus se fez carne. A Eucaristia está intimamente ligada também com o Natal. Porque na Eucaristia nós comungamos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Veja, então o Natal ele não pode ser só festa pessoal, familiar. O Natal é uma realidade, vou repetir, terceira vez, é uma realidade da igreja. A igreja nos traz Jesus. Jesus quis agir no mundo depois da sua ressurreição através dos sacramentos da igreja. E a noite de ontem e o dia de hoje, a igreja nos traz Jesus que nasceu. Atualiza-se na igreja, no sacramento da Eucaristia, a presença do menino Jesus. Menino Jesus nasce na missa. Então nós precisamos, a liturgia nos traz para hoje o nascimento de Jesus, que aconteceu lá atrás. Então nós não podemos sequer imaginar passar o Natal longe da igreja. Nós sequer podemos imaginar passar a vida longe da igreja, ainda mais Natal. Veja, essa realidade eclesial tem que ficar muito clara no Natal. O Natal tem que iluminar, porque Jesus traz a luz ao mundo, ele é a luz que vem ao mundo. Essa luz também tem que iluminar, como nós vimos ontem, na aula de ontem, a realidade que muitas vezes nós esquecemos. A realidade da igreja. Nós vivemos realmente um tempo onde a igreja está passando por grandes provações, verdade. Como aconteceu ao longo desses 2000 anos. Faz 2000 anos que a igreja está sobre grandes provações. Desde a sua instituição por Cristo. A ponto de colocar em Cristo numa cruz e matá-lo. Quem institui a igreja foi morto numa cruz. Veja, julgado de uma forma iníqua, injusta, acusado de forma totalmente mentirosa, foi morto por inveja, foi morto por ódio dos outros, inveja dos outros, ódio de quem deveria adorá-lo. Percebe? Então, a igreja vem, e quem institui a igreja é Jesus. A igreja vem sofrendo perseguição externa e traição interna desde o tempo de Cristo. Desde o tempo de Cristo. Judas,
Um dos 12 traiu Jesus e não confiou na misericórdia de Jesus. Não confiou que Deus tem infinito poder de nos perdoar na medida em que realmente eu me arrependa dos pecados. Então Judas achou que os pecados dele eram tão imperdoáveis que não seria possível que Jesus o perdoasse. Que tolice de Judas, né? E quantas vezes nós cometemos o mesmo tipo de tolice? Quantas vezes nós nos afastamos desse Jesus por vergonha? É bom ter vergonha, mas nós deveríamos ter mais vergonha de pecar, como vimos na aula passada. Então, dia de Natal. Dia de Natal, um dia muito especial, um dia de graças, as graças que são derramadas no céu para a humanidade neste dia, desde a noite, desde a meia-noite até esse dia, até o final do tempo do Natal. Nós já terminamos o tempo do Advento e começamos o tempo do Natal, né? Então, o tempo do Natal também é um tempo de muitas graças que Deus derrama para a sua igreja. Então, nós precisamos estar sob a igreja, sob o amor de Deus que se manifesta em Cristo, e esse Cristo estabelece a igreja e ele é o cabeça da igreja. Então, se você não participou das missas de Natal, faça uma bela confissão e realmente deixa tocar o seu coração. Deixa que o Espírito Santo mostre a importância da igreja na sua vida. Mostre a importância basilar da igreja. Que o Natal nos mostre realmente, seja para nós, uma fonte de luz para entender a importância da igreja. Tem esse livro aqui, que eu não sei se você conhece, deixa eu mostrar para você. É um livro maravilhoso, do Daniel Hopes, Jesus em seu tempo. Veja, é um calhamaço. Então, esse livro, junto com esse livro, tem uma coleção da história da igreja. Esse aqui é o primeiro livro que fala do tempo de Jesus, como era o tempo na vida de Jesus, como que era a vida de Jesus, como era a vida de Jesus no tempo de Jesus. Então, é um livro muito bonito, está aqui. E é um livro que eu comprei para também me ajudar a me preparar para a gente estudar a história da igreja. Veja, a história da igreja. Então, Jesus, ele é realmente essa fonte. Essa fonte. Veja, esses montes de página aqui. É muita coisa, então vou ter que ler devagarzinho, não consigo ler muito rápido. Eu leio, volto. Eu não tenho, assim, uma inteligência muito fulgurante, então eu preciso ler de novo, ler de mais um pouquinho, voltar, porque tem muita coisa aqui. E tem um trecho aqui desse livro que eu acho tão maravilhoso, que é o comecinho dele, que fala sobre Jesus, né? A importância de Jesus, né? Porque tudo em relação a Jesus. Na página 12 diz assim, Jesus pertence à história. Então Jesus é alguém que realmente existiu. Jesus pertence à história. Jesus não é um mito, Jesus não é uma historinha que foi criada, Jesus não é uma desculpa para a gente enfrentar os problemas da vida, para a gente fugir dos problemas da vida, para a gente fingir que a morte não existe, para a gente encontrar um consolo no final da nossa existência. Não, Jesus não é nada disso. Jesus se fez presente. O Natal revela isso para a gente. Só que a história também revela isso para a gente. Por isso que é importante estudar. Por isso que a gente não pode ficar só no emocional. Eu gosto do emocional, não sou contra o emocional, não. Só que a gente não pode ficar só no emocional. A gente não pode ficar só no sentimento. Eu gosto do sentimento. Tem gente que detesta o sentimento na religião. Tem gente que abomina o sentimento na religião, e eu acho isso um absurdo, porque nós temos sentimentos. Esses sentimentos precisam ser levados em conta. Mas maior que os nossos sentimentos está a nossa capacidade de pensar, de questionar, de obter respostas. Então, veja que coisa maravilhosa. Jesus pertence à história. Então, Jesus não é um mito que a humanidade criou para justificar um monte de coisa ou para fugir de um monte de coisa. Nietzsche, o filósofo Nietzsche, terrível.
falou que a religião é para os covardes. O cristianismo é para os covardes, para quem não tem coragem de enfrentar a vida. É algo criado pela humanidade para justificar a sua covardia. Esses conceitos que formaram o pensamento da sociedade atual, a sociedade onde a gente vive. Veja como é importante o Natal. Veja como o Natal é algo que vai muito além, inclusive daquilo que nós vimos ontem na aula. Acho que aquela aula de ontem, do dia 24, se você não viu, por favor, veja, é uma aula importantíssima para a cura interior, para buscar uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de amor, as 3 virtudes teologais que nós já estudamos, fé, esperança e caridade, tanto no nosso estudo do catecismo quanto no nosso resumo. Essas virtudes teologais, esta realidade sobrenatural que nos é dada no nosso batismo, essas 3 potências que nos são dadas no nosso batismo, Deus nos dá isso. Ninguém nasce com fé, ninguém nasce com essa esperança sobrenatural de ser curado e salvo por Jesus a ponto de ir para o céu, sem mácula, e viver a perfeição para a qual nós fomos criados lá no céu, e viver aqui e no céu mergulhado no amor. E o Natal é o amor que se faz carne, mas é o amor que também se faz real. Percebe? Então, veja como é importante a gente ter uma perspectiva também histórica. Porque nós vivemos um tempo de profunda agressão contra o cristianismo. Na Nigéria, os cristãos estão sendo mortos a rodo. E ninguém fala nada. É impressionante. Sabe, a gente ouve uma série de coisas que a vida deve ser preservada, a vida deve ser respeitada. Tem movimentos que falam sobre o respeito da vida das minorias. Tudo certo, tudo legal. Mas lá na Nigéria, milhares estão sendo mortos por ser cristão. E ninguém fala nada. Por amar a Cristo. Num país que a nação escolheu uma outra religião que não cristã. Então, os donos do poder exigem que a população negue este Cristo. Negue. Veja, se Cristo fosse só um mito, veja, da onde vem a força para você partir desse mundo sendo martirizado por Cristo, se Cristo fosse só uma metáfora? Os primeiros 300 anos da igreja, nós estaremos estudando isso, se Deus quiser, daqui a um tempo. Os primeiros 300 anos da igreja foram tempos de martírio. Como é que um ser humano, diante da possibilidade de ser morto, de ser esquartejado, de ser estraçalhado pelas feras naqueles estádios imensos, né? O Coliseu. Jogavam os cristãos no meio das feras e as feras estraçalhavam os cristãos. Como é que alguém que vive em função de um mito poderia aceitar isso e passar por isso? Veja, então, é importante que a gente compreenda o Natal também de uma forma um pouquinho mais profunda do que normalmente nos é apresentado. Jesus pertence à história, mas ultrapassa a história. Considerando o número e a convergência dos documentos que lhe dizem respeito, a abundância de manuscritos que nos transmitiram o seu evangelho, é preciso reconhecer honestamente que não há nenhum outro personagem do seu tempo sobre o qual estejamos tão bem informados. Então, Jesus, apesar de nós termos poucos documentos fora do cristianismo que atestam o seu nascimento, que atestam a sua existência, a história nos mostra a verdade da existência de Jesus. Apesar de tantas narrativas, de tantas pessoas que se levantaram para duvidar contra a existência de Jesus, sobre o nascimento de Jesus,
que Jesus é Deus que se fez homem, a própria história da igreja nos mostra e nos garante que Jesus nasceu e viveu e morreu por nós numa cruz. Veja, isso é muito importante. Veja, Jesus é histórico, mas Jesus está além da história. Por que Jesus está além da história? Porque Jesus transformou a história. Jesus trouxe para o mundo um antes e um depois. Jesus é tão importante, Jesus é tão grande, Jesus é tão imenso. A verdade de Jesus é tão profunda, é tão tocante, é tão realista. Veja que ultrapassa a história. Os evangelhos nos mostram a história de Jesus. Mas não é só uma historinha, um conto de fada, é alguém em carne e osso. Por isso que ultrapassa a história, porque modifica a história, refaz a história, antes de Cristo e depois de Cristo. São coisas que nós precisamos pensar também. Porque nós somos atacados de manhã, de tarde, de noite, para que a gente deixe de acreditar na divindade de Cristo, que é Deus que se faz homem. Nós somos atacados de manhã, de tarde e de noite para a gente deixar de acreditar que Deus se fez homem, que Jesus é esse Deus que se fez homem, que no máximo, se Jesus existiu, ele era um homem como outro qualquer, talvez um bom homem, talvez um homem brilhante. Veja, mas como é que pode ser isso? Como é que a gente pode ouvir essas coisas e aceitar? Como é que as pessoas aceitam isso de forma tão tranquila? Como é que um homem que mudou o mundo, um homem que nasceu, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu num lugar paupérrimo, Jesus nasceu na periferia da periferia do Império Romano. O que era Israel para Roma? Nada. Israel para Roma, por isso que é bom estudar a história da igreja. Israel para o Império Romano era um problema. Aqueles judeus com aquela visão de Deus deles, aqueles judeus com aquela história depois de Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei, esse povo só dá problema para Roma. Aqueles sacerdotes no tempo de Jesus, aquele pessoal que tomava conta da religião e do governo, porque o povo de Israel, a fé do povo judeu, era uma fé ligada à condução da nação. A fé não estava separada do governo. Então, quem governava Israel como povo eram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, era o sinédrio. E o sinédrio era composto por esses homens, que estavam intimamente ligados com a fé do povo de Israel. Mas mesmo a fé do povo de Israel naquele tempo já havia se pervertido, porque aqueles homens que deveriam preparar Israel e a humanidade para receber o Messias, se fecharam para o Messias. Recusaram-se o Messias, recusaram aceitar Jesus como Messias. E apesar disso tudo, Jesus era o Messias. E apesar disso tudo, Jesus venceu a morte e ressuscitou. Veja, essa realidade ela é importantíssima para a gente entender. Porque tudo estava contra Jesus. Se você pega os documentos, esse livro traz bem isso, esse livro traz isso bem claro, que os documentos dos judeus daquela época não citavam Jesus. Sabe, Joséfo, um dos grandes escritores daquela época, só mais lá na frente é que foi falar de Jesus. E talvez muitos acham que quando Joséfo falou de Jesus, que é um grande historiador judeu, talvez nem tenha sido ele que tenha escrito. Então, existe aqui uma série de questionamentos sobre os documentos que apontariam a existência de Jesus. No tempo de Jesus, ninguém falava de Jesus, muito menos os judeus, porque Jesus foi visto não como o Messias, mas como um inimigo daquele sistema de mundo carcomido. Aquele sistema de mundo onde a elite de Israel, ao invés de levar o povo para Cristo, aceitou o jugo do Império de Roma. Então, tudo estava contra Cristo. Tudo.
E Cristo superou tudo. Esse menino que estava na manjedoura. Cristo venceu até a morte. Veja, isso é Natal. É a gente entender que Cristo está além da história, Cristo está acima das filosofias. Cristo, ele é o que fala aqui nesse livro. Deixa eu ler para você, porque realmente é muito bonito. Veja, que este homem do povo, sem cultura profana, renove de um só golpe as bases da filosofia e abra ao mundo futuro a um campo de pensamento desconhecido. Que este humilde filho de uma nação decadente, nascido em uma insignificante subprovíncia romana, este judeu sem nome, igual a tantos outros que os procuradores de César desprezavam. Fale com uma voz tão forte que encobre a dos próprios imperadores. Tudo isso são surpresas que a história ainda pode admitir. Veja, Jesus, olhando para Jesus naquele tempo, era insignificante. Tanto é que nem os documentos judaicos falam de Jesus, por interesse e por falta de veracidade. Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, a manjedoura, Jesus nasceu na periferia da periferia da periferia. Quem olhasse, se você tivesse a possibilidade de olhar o Império Romano inteiro, na noite de Natal, se você tivesse a capacidade de sobrevoar o Império Romano inteiro na noite de Natal, o que o mundo veria? Nada. Sabe, lá numa cidade, num vilarejo, num lugar escondido, remoto, surgiu a luz, como nós vimos ontem, mas o império estava em trevas. Porque o império de Roma era o império das trevas. E Israel, que deveria ser o povo que evangelizaria o mundo, aceitou este império das trevas e os seus líderes estavam mancomunados com esse império das trevas. Então, quem sobrevoasse na noite de Natal o Império de Roma inteiro, o que iria ver? Talvez um clarão na periferia da periferia. E tudo parecia estar como antes. Mas nasceu Jesus. E o mundo da época não percebeu. Quem percebeu que nasceu Jesus? Um punhado de pessoas. Os poderosos estavam confortáveis. Os poderosos estavam se refastelando no seu poder. Os religiosos judeus estavam se refastelando no seu conforto, no seu poder. Estavam acostumados a mentir e a enganar o povo para ter dinheiro, para ter poder, para ter influência. Jesus, quando chega, ele vai questionar tudo isso. Mas, olhando o Império Romano, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano, não mudou nada. Nada foi transformado. Ninguém conseguia perceber, naquele instante, nos próximos 20, 30 anos, que alguma coisa estava diferente. Roma continuava olhando para Israel do mesmo jeito. Apesar dos apóstolos que vieram depois de Cristo, aqueles apóstolos passaram a ser também mais uma dor de cabeça para Roma, porque eles falavam de um tal de Jesus que ressuscitou. Mas os poderosos continuavam no poder. A elite religiosa continuava mentindo e enganando o povo, corrompida pelo dinheiro, pelo comodismo, pelo paganismo dos romanos e pelo paganismo dos outros povos. Aquela elite religiosa que deveria transformar o mundo, que deveria evangelizar o mundo, fechada nos seus interesses, continuava tudo igual. Continuavam tramando contra Cristo e contra a igreja. Mas quem olhasse de fora, o grande Império Romano, o que era Israel para o grande Império Romano? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, é esse contexto do Natal que nós precisamos olhar hoje um pouquinho. As coisas de Deus, elas não são varinhas mágicas. Veja, Deus se faz carne. E Deus escolhe, a luz se faz carne. E Deus escolhe nascer
num lugar humilde, de uma região humilde, de uma região que também estava completamente contaminada, assim como aonde Jesus nasceu, como nós vimos na aula de ontem, naquela estrebaria. Israel também estava profundamente contaminado por todo o paganismo, por todo o comodismo, por toda a corrupção, por toda a mentira. Os líderes religiosos e governantes estavam totalmente corrompidos, e assim o povo. Só restava um restinho, só tinha um restinho de povo, que eram os pobres de Javé, que estavam alertas para a chegada do Messias. Aqueles que deveriam falar do Messias deram as costas para o Messias. As coisas de Deus são muito diferentes, né? Por isso a importância da gente entender os livros, né? Jesus em seu tempo. Veja, tudo igual. Não. Aos olhos do mundo está tudo igual, mas aos olhos de Deus, a luz se fez presente. Nada mais vai ser igual, mas para quem olha, está tudo igual. Para quem olha de fora, para quem olha com os olhos da carne, está tudo igual. Assim é a obra de Deus. Hoje, nós vemos um mundo destruído, um mundo violento, um mundo egoísta, um mundo igual ao mundo antigo. Idólatra, pagão, anticristão, que mata cristão. E muitas vezes a gente olha e acha que está tudo igual, não vai mudar nada. Será, gente? Então o Natal, ele vem ser algo que ultrapassa não só as nossas perspectivas humanas. O Natal vem ser algo que ultrapassa as nossas perspectivas históricas, as nossas perspectivas filosóficas, as nossas perspectivas antropológicas, porque um Deus se fez homem. Mudou o mundo, gente. E hoje, o Natal, ele também muda o mundo. Porque a liturgia nos traz, no dia 25, do dia 24, do dia 25, para hoje, o nascimento de Cristo. Quantos de nós hoje olhamos para o nascimento de Cristo? Vamos voar pelo mundo hoje. Quantos no mundo hoje, nesse grande império que está sendo construído mundialmente, muito parecido com Roma lá atrás? Este império que vive do seu poder, da sua força, da corrupção, da violência, da imposição, da morte, do dolo, do engano, igual Roma. Se nós hoje pegássemos uma nave que pudesse sobrevoar este grande império mundial que está sendo formado, né? Autossuficiente, prepotente, e que nos traz tantas angústias, tantas tristezas, tantas mágoas, este império mundial, essa nova ordem mundial, é tão parecido com Roma, tão velho isso, tão antigo, tão parecido com o Egito dos faraós, que escravizou Israel, tão parecido com a Assíria, que destruiu o norte do povo de Israel, assimilou o reino do norte. Tão parecido com a Babilônia, que depois assimilou o sul, aonde Jerusalém estava e aonde o templo estava também. E Jerusalém foi saqueada, o templo foi destruído, roubaram tudo que tinha dentro do templo e levaram o povo que restava de Israel para a Babilônia para ser escravo de novo. Veja, quem viveu esses momentos, viveu a angústia e o desespero de achar que estava tudo perdido frente a esses grandes impérios que hoje se manifesta como uma nova ordem mundial. E as pessoas não conseguem perceber que Jesus nasceu. E Jesus é infinitamente poderoso. Jesus é infinitamente santo. Jesus é infinitamente transformador. O que aconteceu com Roma? Caiu. A gente tem lembrança dos imperadores romanos, os Césares, que nem fala aqui este livro. Cadê? Hoje nós comemoramos Jesus. Alguém comemora algum imperador romano no mundo hoje? Claro que não.
Quem se lembra do nome dos grandes opressores que escravizaram Israel lá no Egito por 400 anos? Você lembra de 3 ou 4 nomes de algum faraó? Tutancâmon, sabe? Se você puxar na memória, você vai pegar o quê? 3, 4, 5. Alguém celebra esses homens, faraós, homens e mulheres? Ninguém. Cadê aqueles sacerdotes que, junto com o faraó, decidiram matar os judeus? Porque os judeus, como povo, estavam cada vez mais numerosos e mais fortes. Então, esses judeus poderiam se associar com outro império e destruir o império do faraó. Então, o faraó, com seus sacerdotes, porque achavam que eram deuses, decidiram matar os homens judeus, porque aí o povo de Israel perderia a sua identidade. As mulheres judias passariam a ser concubinas, amantes, prostitutas, ou até mesmo esposas, mas o povo de Israel deixaria de existir porque não teria mais uma identidade. Eles decidiram isso. No seu poder, veja, eles conseguiam planejar coisas para 20, 30, 50 anos. Veja, essa história de você querer destruir o povo de Israel estava sendo planejada para acontecer 40, 50 anos, porque o faraó e seus sacerdotes já estavam no império de 1000 anos, e eles achavam que eles seriam indestrutíveis. Então eles poderiam fazer planos a longo prazo. Então vamos matar os homens judeus, para que ao longo prazo, daqui 20, 30, 40, 50 anos, este povo que agora é numeroso deixe de existir, porque o faraó continuará existindo. O império do Egito continuará existindo. Quem são? Qual que é o nome desses sacerdotes? Talvez você lembre de um. E aí? Cadê eles? Nós estamos celebrando Jesus. Nós não estamos celebrando o faraó. Tem um monte de gente que quer construir um mundo onde haja de novo esta religião do faraó. Mas hoje nós estamos celebrando Jesus, que não é um mito, que transformou a história. Deus transforma a história porque Deus é o Senhor da história. Você pega a Babilônia, já falei, você pega mais para cá o surgimento de impérios, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra fundou o império maior que possa existir no mundo. A Inglaterra ousava falar, até a Primeira Guerra Mundial, que o sol não se punha no reino inglês. O reino inglês era tão grande, mas tão grande, alcançava tantos países, tantas nações que estavam sob o império da Inglaterra, também um império inclemente, um império orgulhoso, um império que desprezava o ser humano, um império que usava de todos os recursos para dominar, como todo império. Eles ousavam a falar: o sol não se põe no Império Britânico. Cadê o Império Britânico? Jesus, hoje, nós celebramos o Natal. Jesus reina. Jesus reina. Interessante, né, gente? Veio Hitler, aquele monstro terrível, Hitler. Queria construir o Império, o Terceiro Reich. O Terceiro Reich. O Terceiro Império matou milhões. Cadê Hitler? Hoje nós celebramos o Natal. Veio Stalin, com ódio brutal, com ódio demoníaco contra o catolicismo. O comunismo, ele nasceu do ódio, ele nasceu da inveja, ele nasceu da revolução. Quer destruir o que Cristo construiu. A religião é o ópio do povo. Matou muito mais do que o nazismo. Muito mais. O comunismo, como morticínio, foi muito mais inclemente que o próprio nazismo. Pegando a China, pegando a Coreia do Norte, pegando a Rússia. Quanta gente foi morta? Cadê? Cadê?
Percebe? Aí você entende por que o livro fala isso de forma tão corajosa, né? Que esse homem do povo, sem cultura profana, ou seja, sem ser versado nas escolas dos profetas judeus, sem ser versado nas escolas filosóficas dos gregos, e Jesus sabia isso infinitamente mais que qualquer um. Jesus não tinha títulos, mas Jesus é Deus que se faz homem. Então a sabedoria de Deus é infinita, ultrapassa o conhecimento que o homem pode ter durante todos os tempos, por todos os meios, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Veja, o que mais? É isso aqui. Ele transformou o mundo, mas a sua vida, tal como nos foi contada, é tecida de milagres, e tudo nela resplandece como uma evidência, com uma evidência sobrenatural. Esses fatos surpreendentes estão tão entranhados no tecido da sua existência que, para suprimi-los, é preciso rasgar o próprio tecido da história. Por isso que Jesus, veja, a vida de Jesus ultrapassa tudo, porque Jesus, ele existiu e agiu, e a ação de Cristo está documentada nos nossos corações. Por isso que ultrapassa a própria história. Veja, isso é o Natal, gente. Jesus modificou tudo, absolutamente tudo. Jesus trouxe a revelação de Deus. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o demônio. Jesus venceu a história. Isto também é Natal. Vamos continuar? O Catecismo da Igreja Católica, como é bom estudar, né? O Catecismo da Igreja Católica, quando fala sobre Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Número 456 do Catecismo da Igreja Católica. 456 do Catecismo da Igreja Católica. Deixa eu ver se você enxerga aqui. 456 do Catecismo da Igreja Católica. Por que o Verbo se fez carne? Nos pergunta o Catecismo da Igreja Católica. Por que Jesus nasceu? Por que nós comemoramos o Natal? Por que ontem nós participamos da missa solene do Galo? E hoje nós também participamos da missa de Natal. Por que, gente? Por que o Filho de Deus se fez homem? Por que o Verbo se fez carne? Fala o número 457 do Catecismo da Igreja Católica. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliar-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem e era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la? Uma vez que a humanidade encontrava-se em estado tão miserável e tão infeliz, nos pergunta São Gregório de Nissa. Por que Deus se faz carne? Percebe, gente? Deus se faz carne para mostrar que Deus é amor em primeiro lugar. Se faz carne para salvar a humanidade, uma humanidade que estava, por causa do pecado, tornada inimiga de Deus. E Deus não olha para o pecado da humanidade. Deus se faz carne porque Ele ama.
Então Deus se faz carne no Natal porque Deus é infinito, porque Deus é amor. O Verbo se faz carne, no número 458 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o Verbo se faz carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, por que Deus se fez carne? Por que tem o Natal? Em primeiro lugar, porque Deus veio para nos salvar e para mostrar que Deus é amor. 459 do Catecismo da Igreja Católica. Por que temos o Natal? Por que Deus se fez carne? O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Que coisa, hein? Modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede meus discípulos, nos fala Jesus, em Mateus 11, 29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 16. O Pai, no monte da transfiguração, ordena: escutai-o. Marcos 9, 7. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei. E ele nos dá essa norma da lei. Ele nos fala, ele nos manda. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 11. Então Jesus, ele veio para revelar o amor do Pai. Ele veio para salvar, para realizar aquilo que era impossível para a humanidade, mas ele veio também para ser o nosso modelo. Como que eu devo viver neste mundo? Como Cristo viveu. Amar a Deus como Cristo amou, servir ao próximo como Cristo serviu. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa fonte, ele é a nossa luz. Por isso o Natal. Isso é o Natal. Está na história, faz parte da história, comprovado não só por documentos escritos, mas por sangue de mártires. Cara, ninguém se doa a um Deus que não existe. Ninguém se deixa governar por um Deus que não existe. Todos os falsos deuses acabam destruídos, acabam sendo ridicularizados. Porque o ser humano tem capacidade de pensar, de questionar. Ninguém se doa a ponto de morrer em nome de um Deus que é falso. Ninguém pode tirar isso da história. Só se rasgar a história, como se fala nesse livro aqui que eu acabei de ler para vocês. Ninguém. Veja, hoje aquele nigeriano que está sendo massacrado, aquele homem negro, aquela mulher negra, fala-se tanto em respeitar os negros, e deve-se respeitar. Como é feio, como é medonho o racismo. Como é medonho você desprezar um ser humano por realidades de cor de pele, por estar vivendo num outro lugar, ter um outro costume, por ter uma outra perspectiva. Como é medonho desprezar o ser humano. Percebe? Só que esse nigeriano, que é negro e negra, estão sendo mortos aos milhares. Esses não contam porque são cristãos. Percebe o desprezo do mundo por Cristo? Aquele mesmo desprezo daqueles líderes judeus que odiavam a mensagem e o mensageiro que é Cristo. Mesma coisa hoje, gente. Só que agora não são judeus. São outros donos do mundo, de outras cores, de outras raças.
Percebe? Quando nós somos chamados a respeitar o ser humano, são todos os seres humanos, brancos, negros, amarelos, vermelhos. Todos. Agora, o cristão não. O cristão não precisa ser respeitado, porque o desprezo contra Cristo continua se manifestando nos cristãos. Veja, Cristo está além da história, gente. O que fizeram com Cristo, estão fazendo conosco ao longo de 2000 anos. Percebe porque está muito além da história? Percebe porque nós estudamos ao longo desse mês as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo e as profecias de Cristo que estão se cumprindo hoje? Vocês serão perseguidos, desprezados em meu nome. Você lembra das bem-aventuranças que nós já estudamos cansativamente aqui, tanto no resumo quanto nas nossas aulas? O próprio Cristo nos alertou e está acontecendo exatamente o que ele nos alertou. Por isso que Cristo está além da história. Veja, Cristo é Deus que se faz homem. E o Natal é a realidade mais maravilhosa que a humanidade pode ter vivido, além da Páscoa, da sua ressurreição. Porque o Antigo Testamento inteiro previu a chegada desse Messias, desse Salvador, e ele chegou, e é isso que nós estamos, durante esse mês inteiro, nos preparando para festejar, mas não uma festa mundana, não uma festa humana, mas uma festa interior. Porque aos poucos eu vou compreendendo não só como Cristo ilumina o Velho Testamento, como Cristo ilumina a nossa história. Por que tem o Natal? O Natal existe para que o povo possa ser salvo por Cristo. O Natal existe para que o povo reconheça que Deus é amor. O Natal existe para que o povo reconheça que é preciso mudar de vida em Cristo, por Cristo e no poder de Cristo. O que nós falávamos ontem. Só que hoje, de uma outra forma. Mas a mensagem é a mesma de ontem. Porque o Natal é o Natal. Hoje é só um pouquinho mais profundo, é só um pouquinho mais histórico, para a gente acordar para a realidade histórica da existência de Deus, da existência de Cristo num mundo ímpio, num mundo avesso a Cristo, que vai usar todos os argumentos possíveis e impossíveis para que a gente acabe como o mundo negando Cristo de forma prática e teórica. Prática quando a gente passa a viver igual ao mundo, preocupado com as coisas do mundo, mergulhados nos prazeres que o mundo fala que são bons. E teórico quando a gente simplesmente se recusa a ver o óbvio, que são os ateus, que são os agnósticos, que são aqueles que aderem às falsas religiões, e tudo isso interfere na nossa vida. Como é importante entender o Natal, né? O Verbo se fez carne 460 para nos tornar participantes da natureza divina. Não é só uma mudança de vida, que nem nós falávamos ontem, né? Não basta só reconhecer, através da luz do Cristo, a nossa indignidade. Não basta fingir que ela não existe depois que nós reconhecemos. Não basta só tentar justificar o injustificado. É necessário deixar que Cristo nos salve, nos cure, nos transforme, para que a gente passe a não só evitar o mal e a fazer o bem. E aqui é o mais importante da aula de hoje. O Natal veio, o Natal existe, para que de alguma forma não só a gente deixe de praticar o mal e passemos a fazer o bem, mas para que a gente possa ser transformado a tal ponto que eu reine com Deus, no céu e na terra. Percebe, gente? Percebe como o Natal é grande? Percebe como o Natal ultrapassa tudo aquilo que a gente imagina?
Percebe como o Natal se tornou algo tão estranho a tudo isso que nós estamos estudando? Eu amo os enfeites de Natal. Eu amo o tempo de Natal, de ver as luzes iluminadas, porque Jesus é a luz, né? As árvores de Natal, eu amo os enfeites, eu amo o presépio. Mas quando você olha no mundo, o Natal como é visto hoje, cadê Cristo? Cadê a luz? Há muitas luzes, as árvores ficam iluminadas, está tudo lindo, eu gosto. Mas eu não vejo o presépio. Eu não vejo o presépio exposto nas lojas de Nova York. Se você ligar a televisão e olhar o YouTube, por exemplo, você vai ver Paris super enfeitada para o Natal. Você vai ver Londres super enfeitada para o Natal. Bastou ligar no YouTube. Põe lá, Natal em Londres, Natal em Paris em 2025, Natal em Nova York, Natal naquelas cidades pequenas da Alemanha, naquelas feiras de Natal, Natal em toda a Europa. Você vai ver cenas maravilhosas, tudo lindo, tudo iluminado, tudo maravilhoso, todo mundo passeando, todo mundo comendo. Cadê Cristo? Cadê Cristo? Meu Deus, como é raro em todas essas cidades você ver um presépio. Você está diante de um presépio. Talvez dentro das igrejas ainda tenham presépios. Talvez. Quantas igrejas estão fechando? O importante é tomar o chocolate naquela aldeia tão linda de Natal, naquela feira tão linda europeia de Natal, comer aquele biscoito de Natal, comer aqueles doces de Natal, comer aquelas comidas de Natal, movimenta a cidade. Vem turistas do mundo inteiro para participar dessas feiras de Natal da Europa. Vem turistas do mundo inteiro para participar do Natal em Nova York, porque é lindo o Natal. Eu gostaria de participar do Natal de Nova York, com a neve. Desde pequeno eu vejo o Natal de Nova York com a neve, com os cantos, com as músicas. Mas cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus veio, veja, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Isso está na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos pegar lá a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Segunda carta de Pedro, está um pouquinho antes de chegar ao Apocalipse, logo depois de Tiago. Tiago, epístola, carta de São Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de São Pedro, deixa eu ver qual que é, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de São Pedro aqui. Segunda carta, segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler? Para que Jesus se fez carne? Por que nós comemoramos o Natal? Assim, capítulo 1, versículo 4. Por elas, pelas virtudes cristãs que nós já estudamos, pela ação da graça em nosso favor, e essa graça só nos atinge porque Jesus morreu numa cruz e ressuscitou e reabriu o céu para nós, permitiu que a graça que santifica chegasse até nós de novo. Por elas, temos entrado nas posses das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina. Veja, participantes da natureza divina. A nossa natureza é humana. Nós não temos acesso só pela nossa natureza à natureza de Deus. Deus tem uma natureza superior à nossa, infinitamente superior à nossa. A nossa natureza humana é a natureza humana. E a partir do pecado original, a nossa natureza humana ficou fragilizada. Então nós estávamos fadados
a nos tornarmos destruídos. E destruir, porque o pecado veio para gerar morte. Nós nascemos para estar com Deus e o pecado nos afastou dessa realidade para a qual nós fomos criados, de estar com Deus. E para estar com Deus eu preciso ser semelhante a Deus, eu preciso de alguma forma participar da natureza de Deus. Mas como é que a minha natureza humana, falha, decadente por causa do pecado, vai estar parecida com a natureza de Deus? Impossível. Impossível. Mesmo que nós não tivéssemos pecados, a nossa natureza humana é diferente da natureza de Deus. Como é que eu vou participar da natureza de Deus se foi para isso que eu fui criado? Eu existo para participar da natureza de Deus. Isso é o céu. Nós seremos mergulhados por Cristo na Trindade Santa. Nós faremos parte da própria vida de Deus. Nós que somos natureza humana, para nós é impossível. Por isso que Jesus se fez carne. Para que fosse possível que você e eu pudéssemos mergulhar na natureza de Deus, de ser parecidos com Cristo, de sermos deificados. Deificados não é nos tornarmos deuses, é nos tornar participantes da natureza de Deus. Para isso que existe o Natal. Para isso que existe o Natal. Vamos continuar? Essa é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, filho do homem. O Filho de Deus se fez filho do homem. Para que pudéssemos, todos nós, nos tornarmos participantes da natureza de Deus. Deus, em Cristo, aceitou decair como natureza. A natureza divina da segunda pessoa da Trindade é eterna, é perfeita, é santa, é absoluta. Deus aceitou receber uma natureza humana para fazer com que todos os homens pudessem participar nele, Cristo, da própria natureza de Deus. Isto é o Natal. Isto é o Natal. Então, o Natal sem Cristo não é Natal. É só mais uma festa, é só mais uma desculpa, é só mais uma justificativa para um monte de coisas humanas. Para comprar, para festejar, para comer, para beber, para reunir. E Cristo? Percebe o quanto a gente perde sem Cristo? Então, o Natal, ele é tudo isso. E agora nós estamos vendo que infinitamente muito mais. Como é que a gente retribui a Cristo? Como é que você e eu podemos retribuir a Cristo? Amando ao Pai, como Cristo amou. E servindo ao próximo, como Cristo serviu. Isso é o Natal. Isso é o Natal. (613) Veja, pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus, ou seja, participantes da natureza de Deus. O que o demônio propõe para Eva? Que nós seríamos deuses sem Cristo. Se você pegar lá o Gênesis, o demônio está falando para Eva e para Adão que nós seremos deuses, só que sem Deus, sem esta ação da graça em nosso favor. Essa é a grande tentação do demônio. Sabe, essa grande mentira do demônio, ela tem muitas facetas. A primeira coisa que o demônio faz é fazer com que Eva passe a ter resistência contra Deus, a desconfiar do amor de Deus pela humanidade, a desconfiar do amor de Deus por ela mesma e por seu esposo, Adão. E a tentar incutir na cabeça da Eva que Eva poderia se tornar semelhante a Deus sem Deus. Todos nós, em Cristo, se vivermos em Cristo, nos tornaremos, pelo poder do Espírito Santo, como nos fala São Pedro, semelhantes a Deus. Vamos ler de novo? Epístola de São Pedro. Por elas, pelas virtudes
Temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina. O primeiro Papa está ensinando isso para a gente. Pedro, ungido pelo Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. O que Pedro está falando aqui para a gente é que nós somos chamados a nos tornar em Deus a sua imagem e semelhança, parecidinhos com Deus, deificados. Percebe? É o que está falando aqui o catecismo. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Como fazer Deus? Em que sentido? Nesse. Desde a nossa criação nós somos chamados a participar da natureza de Deus sem ter a natureza divina, sendo criaturas. E o demônio vem falar para Eva exatamente o seguinte: olha, você vai ser Deus, ou seja, participar da divindade sem Deus, por você, não por Cristo. Como o demônio é mentiroso, né? Porque realmente nós vamos participar, e quando comungamos Jesus na Eucaristia, nós estamos participando da natureza divina e sendo transformados em Cristo. Porque a Eucaristia nos faz ficar transformados em Cristo. Em Cristo nós participamos da natureza divina e somos transformados em natureza divina. Olha que coisa maluca. Mas por causa de Cristo. E o demônio vem falar que a gente vai se tornar Deus sem Cristo. Terrível, né? Por isso a importância do Natal. Por isso é triste quando você vê as comemorações de Natal sem Cristo. Porque continua sendo o demônio falando: olha, você vai se tornar Deus sem a ação de Deus em seu favor, só pelo seu poder. Mentira. A gente se transforma em Deus por Cristo. Não tem outro caminho. Isto é o Natal. A certeza de que a gente um dia vai participar com Cristo da natureza divina de forma muito mais plena do que participamos hoje. Porque ainda estamos no mundo, ainda estamos na carne, mas um dia a nossa carne vai ressuscitar. E aí sim, ressuscitar por Cristo, estaremos plenos de corpo e alma, mergulhados na natureza divina. Isto é o Natal. O Natal não chegou. Graças a Deus, o Natal chegou. Graças a Deus temos esperança. Graças a Deus, o sentido da nossa existência pode vir a acontecer através de Cristo, na igreja. Feliz Natal. Que você tenha um Natal cada vez mais sublime. Que nós possamos, todos nós, sem exceção, sermos santificados a cada advento e a cada tempo de Natal, porque é para isso que existe o Natal. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Feliz e Santo Natal.